A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título A Terra Será Julgada. No livro de Isaías, capítulo 24, versículo 4, o 5 e o 6, nos fala a palavra do Senhor. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Meus amados irmãos, o profeta Isaías relata neste texto que a terra será julgada, pois está sob maldição, e que esta maldição consome a terra e os seus moradores. Tudo porque os homens deixaram o Senhor. E nós? Deixa eu te perguntar. E nós? Como estamos com Deus? Primeiro ponto, a terra será julgada por causa do pecado. Ao ler este texto, vem o medo e chega o temor. A profecia era para a nação israelita. O povo havia abandonado a fé e deixado a comunhão com Deus. O que podemos ver é que o povo se entregou ao pecado, e isso causou a ira de Deus, que puniu aos pecadores, esvaziando e desolando toda a terra. Tudo, meus irmãos, porque os homens estão pecando, os homens pecaram naquela época, estão pecando também nos nossos dias, eles se entregaram ao pecado. Eu quero alertar a todos, dizendo, a causa para que o castigo chegasse, aquele daquela época de Isaías, são os mesmos de hoje. Os homens estão pecando, não servem ao Senhor, não querem ouvir nada sobre a palavra de Deus, não querem visitar uma igreja, não querem nem ouvir comentários, um louvor, comentário da palavra. Não querem, né? Por quê? Porque os seus corações estão cheios de pecados, né? E da miséria da terra. Segundo, a terra será julgada por causa da corrupção. Vejam o que diz o versículo 5. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Nos nossos dias, os homens perderam o pudor, né? É o que eu posso dizer, é isso, né? Estão quebrando os estatutos, mudando os estatutos. Já pensou, irmão? O que é que nós estamos vendo nos nossos dias, nossos políticos querendo apresentar e apoiar leis em que crianças mudem de sexo, eles decidam se quer ser homem ou se querem ser mulher. O que nós vemos é uma aberração total, é uma falta de entendimento, é uma falta de Deus nos corações dessas pessoas que muitas vezes são os nossos representantes. E o pior é que muitos ainda estão votando neles, né? Estão torcendo por eles, estão falando bem a respeito deles, mas são aquelas pessoas que estão mudando até os quadros, os livros das nossas faculdades, das universidades. Que coisa triste, é muito difícil, né? As notícias mais comentadas são os escândalos no meio da sociedade, é o que mais nós estamos vendo. A corrupção é geral entre os poderosos, a cada dia é mais um escândalo, é só o que nós temos visto, né? Pelo que estamos vendo, não existe ninguém que possa controlar o caos do nosso país. Não existe um homem capaz de ser, entre aspas, o salvador da pátria. Não tem. Terceiro, a terra será julgada por causa da maldição. Vejam o que diz o versículo 6 que eu tenho lido. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. A terra, meus irmãos, está sendo devorada. Estava vendo a notícia, observando a situação da seca
que está vendo no sul, o Rio Paraná, um rio maravilhoso, um rio navegável, está secando, né? Que coisa terrível. No Amazonas também está secando alguns rios, riachos, coisa terrível, né? Nós vemos, meus irmãos, como está o caos, o mundo está o caos. Já pensou os preços das mercadorias, o preço da gasolina, do óleo diesel, né? A terra está sendo devorada. Já imaginaram os efeitos da tragédia de Mariana, lá em Minas Gerais, naquela época, né? Já imaginaram o tamanho do estrago que as pessoas, a fauna e a flora tiveram, a dificuldade que eles terão em se recuperar. Isso, meus irmãos, é a maldição chegando. Os que habitam na terra são os culpados. Nós somos os responsáveis pelas tragédias que estão acontecendo. A esperança que nós temos é se o povo se arrepender. A esperança é o arrependimento geral entre as nações, entre os povos da terra. Eu quero concluir dizendo que a aliança que foi quebrada com Deus deve ser estabelecida e tudo deve começar em nossas vidas, né? Tem que começar na minha vida e na sua. Tem que começar em nosso lar. Tem que começar entre os familiares, entre os irmãos, na igreja. Que Deus abençoe que nesse restante ano, no próximo ano, nós possamos estar mais pertinho do Senhor, né? Estar mais buscando ao Senhor para nós vermos todas essas coisas passarem, né? E a terra deixar de ser julgada, porque realmente a terra que estamos vivendo está sendo julgada. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.